Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, ok? Pô, o Ricardo matou a pau, a minha opinião, pode bater 300 mil, o que importa é o fundamento da empresa que você possui, perfeito. Mas o grande detalhe é que o risco sistêmico caiu. A gente tinha, há alguns dias ou alguns meses, um título de 10 anos dos Estados Unidos batendo máxima, onde eu tinha aqui o risco muito elevado, o risco sistêmico muito elevado. Eu cheguei a levantar isso daqui. Esse era um dos problemas que travava valor na bolsa. E nós tivemos dados lá nos Estados Unidos em que aliviam o mercado nesse sentido, sinalizando que a inflação lá está arrefecendo, a atividade deu uma arrefecida e o governo, o Fed, talvez não precise mais subir a taxa. O Fed não precisa mais subir a taxa. Isso foi um alívio para o mercado, destravando esse valor. Nós estamos indo para a terceira semana de forte alta do índice Bovespa. Nós saímos de 113 mil para 123 mil pontos, subimos 10 mil pontos em 3 semanas. Muita gente viu a banda passar e aí ficou no limbo, como o Neves ali perguntando. A questão é colocar mais dinheiro em ações ou fazer caixa? Ou seja, o cenário, o vento mudou muito rapidamente e a gente ficou meio que perdido, muita gente ficou meio que perdida. Em renda variável, é assim que funciona. Eu posso gostar de uma empresa hoje, amanhã eu posso chegar aqui e falar, olha, para mim ficou caro, para mim não teria mais. Eu posso desgostar. Por quê? Porque empresa é um organismo vivo, ela é dinâmica. As coisas vão acontecendo e isso faz com que você goste mais ou goste menos de determinada empresa. Por quê? Porque ela não é estática, não é um poste, onde você vê ele do mesmo jeito, fazendo, iluminando da mesma forma. Então, algumas coisas acontecem, pode fazer sim você não querer mais uma empresa ou ela ficar cara. O ponto é que a gente tem um cenário de algumas ações extremamente baratas, diria represadas, só que o risco sistêmico falava mais alto. Então, um risco sistêmico que era muito forte, que é a questão do juro americano, parece que está começando a dissipar. Isso abre espaço, abre caminho para destravar valor aqui. Então, isso estava dado. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é uma questão, um endereçamento fiscal do Brasil. Nós vamos para um déficit zero ou 1% do PIB? Mas é pouca diferença. Não, é muita diferença. Se a gente tiver esse adiamento, se eu não me engano, para março, que o Haddad quer convencer o Lula para um déficit zero, se a gente tiver esse caminho para um déficit zero, olha, destrava-se mais valor ainda. Destrava-se mais valor ainda. Então, é um conjunto de drivers que mudam o risco sistêmico. Aí entra esse movimento muito rápido na nossa cara do mercado, que deixa muita gente, opa, por que subiu assim? Opa, eu não comprei mais. Opa, eu queria ter mais. Isso é uma análise de retrovisor. Ah, Gustavo, o que você fez então? Eu não comprei. Simples. Não tem o que esconder. Eu comprei, cara. Tinha dinheiro? Tinha. Mas eu tive outras questões que me fizeram guardar dinheiro, que não vem ao caso. Então eu deixei um caixa maior por outras questões. Porém, mesmo com esse caixa maior, eu poderia ter usado um pouquinho e eu não usei. Por quê? Porque eu faço o que eu venho falando aqui. E nas outras super quartas passadas, você pode pegar aí, eu não estava tão tranquilo e confiante. Mas o vento mudou muito rápido e mudou na minha cara também. Então, o que era para ser uma pressão maior na americana começou a arrefecer. E os dados, inclusive, saíram dados de hoje cedo. Se eu consigo puxar aqui para vocês e leiam, vou ler isso aqui para vocês, para que vocês entendam, pelo menos no dia de hoje, o que aconteceu lá que, ó, que liberou mais valor ainda e o mercado lá subiu, lá fora subiu, fazendo com que aqui a gente tivesse, se a gente tivesse pregão, mais um dia de alta. Ou seja, para amanhã, provavelmente a gente vai contratar mais um dia de alta. Vendas no varejo lá nos Estados Unidos subiram 2,5% no anual. O anterior, 4,10%. O mercado começou a recuar. Tá? Índice de preço ao produtor, 1,30 anual. Consenso,
2,9, menos do que se esperava. Núcleo do índice de preço ao produtor, 2,4 no anual. Consenso, 2,7. O núcleo, a variação do núcleo mensal foi de 0%. O consenso era de uma variação positiva. Atividade manufatureira lá também veio bem. Está tampada que eu não consegui ler. Também veio bem. Ou seja, são dados que mostram que a atividade nos Estados Unidos deu uma reduzida. Com isso, o mercado vê espaço para o Fed parar de subir juros, o que é extremamente positivo. Fed parar de subir juros. É isso que a gente espera. E isso destravou valor aqui. Não se iludam, foi isso que destravou valor. Continuamos com os nossos problemas internos. Ah, Gustavo, mas você não comprou, está rompendo. Não é momento? É. Rompimento é momento. Ah, então eu não comprei e ainda vale a pena? Não sei. Desde que você esteja olhando para o longo prazo. Se você tem um balanceamento curto e longo prazo, ainda é momento. Aqui claramente a gente tem um rompimento aqui, olha, de uma região de uma fortíssima resistência, que era o 121. Eu era um dos que, olha, não sei se vai ter rally nesse final de ano, é muita coisa negativa, mas fomos agraciados com dados extremamente positivos dos Estados Unidos e reduzindo a necessidade de uma taxa maior por lá. E aí destravou o valor do mercado. O rompimento desse 130 leva a gente para onde? Desculpa, 121. Leva a gente para 131. E é para lá. Me perguntaram já aqui, para onde deve ir? Espaço para 131, topo histórico no Brasil. Não negociamos acima de 131. Ou seja, topo histórico. E aqui, olha só, vem uma lição extremamente importante para esse feriadão. Muita gente, na mudança de governo, ficou cabisbaixo, ficou negativo, ficou chorando, porque não vai, porque não acontece, porque agora é 50 mil pontos, a vaca vai para o brejo, e se esquece do mais importante que é analisar. Né? Ficou lendo notícia, fatos, narrativas, e aí, olha só, a gente está caminhando para 131 em função de um cenário macro, aonde, veja bem, aonde eu tenho redução do risco sistêmico e a possibilidade de um aumento daquele capital que vai buscar risco. E outra, taxa nos Estados Unidos parada ou caindo ajuda o nosso queridíssimo Banco Central a reduzir a nossa queridíssima Selic. Uma redução da Selic destrava valor. Então lembra que a gente tinha lá uma possibilidade de déficit 1, isso segurou. Ah, Selic é 9, já não acho que é mais 9, Selic terminal em 10, 10,5. Tá, mas se eu tenho, então, Estados Unidos reduzindo juros agora, eu posso pensar numa Selic um pouco menor do que o mercado precificou. Então o mercado vai reprecificar isso. Só que no frigir dos ovos, pessoal, o que eu estou dizendo aqui é de risco sistêmico. Aí vai o cidadão ou a cidadã e compra Magalu, uma Via Varejo, Cogna. Não adianta Cash 3, não adianta bulhufas do que eu estou falando aqui. Então, a gente tem que pôr um parênteses enorme aqui. Nós estamos falando de empresas de qualidade. Empresas cujo crescimento de receita é bom, empresas boa governança, empresas onde a gente consegue avaliar muito bem e perceber crescimento, e elas têm ou um desconto ou uma margem de segurança ou um forte crescimento pela frente. Pode não ser barganhas, mas guardam um forte crescimento pela frente. Estou falando de empresas desse tipo. Eu não estou falando daquela empresa onde eu vou transformar 10 em 100 mil, onde eu vou pôr, invista 100 reais por mês e fique milionário. Esquece isso. E aí o camarada vai e compra uma Magalu da vida, porque está barato, porque vai multiplicar, uma Via Varejo, uma não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, o mercado está pronto para destravar mais valor. Ah, já subiu, ficou caro. Não, não ficou caro. Não ficou caro. Esquece esse negócio de ficar caro. Por quê? Porque ciclos de mercado ocorrem. Ó, vou voltar no tempo aqui, ó. Voltei para 2016. A bolsa em janeiro de 16, 37 mil pontos. Janeiro de 16, 37 mil pontos era pré-impeachment, se eu não me engano, ou pós-impeachment, não sei. Eu não me lembro agora o que o cabaré estava arrumando. Mas beleza. Era um período terrível, devastador.
E aí, você vai chegar agora, também em 2016, em outubro, desculpa, em agosto. Em agosto, 60 mil pontos. 60 mil pontos na Bolsa, em agosto de 2016. O cara aqui, olha número de Ibovespa, olha índice, falaria o que em agosto? Pô, agora já ficou cara, né? Por quê? Porque você está fazendo análise de retrovisor. Então, eu não comprei nos 38, Gustavo, agora já está 60. Agora já era, né? Agora já não dá mais, você vê. Já valorizou o que tinha que valorizar. O topo do índice Bovespa era 73 mil, quer dizer, já está próximo do topo histórico do índice Bovespa e eu não comprei, né? Agora já foi, não é? Não é isso? Você ouviria? Exato. Cara que olhou para a ação, para a empresa, entendeu o que está acontecendo de risco sistêmico, foi lá e comprou nos 60 mil em 2016. Antes da pandemônio, bolsa foi parar no 120. O cara que comprou no 60, se ele tivesse comprado índice, dobrou. Imagina o cara que escolheu muito bem uma boa empresa. É o que está acontecendo agora. Entre 2020 até agora, nós não tivemos uma tendência do índice. Ele está completamente lateral. Então, nós estamos falando de 2020, 21, 22 e 23. 4 anos, porque 23 acabando, né? 4 anos lateral, completamente lateral. E as empresas continuaram crescendo, algumas delas aumentando receita e lucro. Tanto que quando você olha o PL da bolsa hoje, que é o preço sobre o lucro, ela é mais barata que 2008. Por quê, Gustavo? Porque os preços o lucro continuou subindo. O lucro continuou subindo. Então, isso pressiona, porque o preço está parado há 4 anos, represado. E o índice não andou nesse período. E aí, quando você começa a ter sinalização de rompimento, de volta para uma primária de alta, que é a que o índice estava. Ah, eu não compro mais porque semana passada era 113, agora é 123, perdi o bonde. Ou, né, em março desse ano, a bolsa estava 98, que foi onde eu coloquei mais grana, tá, pessoal? Ali eu enfiei o pé na jaca e limpei bastante coisa de renda fixa. Ah, eu não comprei ali, né? Agora, depois aqui no 123, eu não vou comprar. E aí você vai ver a tendência rodando. Veja bem, veja bem. Eu vou falar numa segunda parte o veja bem. Só para fechar o índice Bovespa aqui, que eu já falei demais de índice Bovespa. Então, índice Bovespa rompendo, índice Bovespa abre caminho para 131. A minha bola de cristal me diz que se não houver nenhum problema do cabaré até amanhã, né, provavelmente a gente já tem uma alta contratada, porque a gente vai ter que reprecificar o feriadão que lá fora subiu, então a gente vai ter que reprecificar isso hoje, amanhã aqui. Então, provavelmente nós fecharemos uma semana acima do 121 e rompendo, que abre espaço para compra, para pegar uma tendência que se abre. Outro ponto importante, para quem manja de análise técnica, quem faz, que é aluno meu do FIA Black aí manja, né? Nós temos uma tendência se abrindo, médias abrindo, e temos preços muito próximos de média. O que isso significa? Que ainda há espaço para um rally de final de ano, ou seja, tem espaço na bolsa, caso não, se essa tendência, se essa dissipação do risco continue, ainda há espaço para um rally de final de ano e esse negócio andar até o 131. Não é previsão, é simplesmente olhando e raciocinando. Por quê? Porque o risco sistêmico até então é o que segurava o mercado, está muito claro. Olha os resultados. Os resultados não foram fantásticos, não foram aquele brilho, aquela maravilha, mas foram bons resultados, mostrando que a atividade econômica ainda está pujante, está boa, mas não foram maravilhas. Tudo bem que não fosse, até melhor, mas a atividade está boa, está indo ainda. Ou seja, o que se sustentava a bolsa era o risco sistêmico e ele começa a dissipar. Esse tipo de leitura é importante você fazer. Então, assim, será que a empresa tal ainda é boa? É a mesma empresa, desde que né, a empresa continue entregando os bons resultados e não seja esse monte de porcaria que vai quebrar que você vê por aí, que vão desaparecer, né, que vão desaparecer. Fato. Agora, boas empresas, elas vão continuar sendo lucrativas. Então, você tem uma janela de oportunidade porque o mercado está mais otimista. Então, você está comprando quando? Quando o otimismo melhora. Né? Quando o otimismo melhora. Então, é isso, para fechar o índice Bovespa. Agora, é sobre aquele parênteses que eu falei agora mesmo. Né?